Você assiste a partir de agora, ao vivo, o programa Mundo Político da TV Assembleia. Eu vou conversar com o corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas, desembargador Rogério Medeiros, sobre as regras eleitorais e as questões que desafiam a Justiça em 2018. Ao longo da transmissão, você pode e deve participar com perguntas, tirando suas dúvidas. Bem-vindo, desembargador, ao Mundo Político. Eu que agradeço essa oportunidade de estar com vocês e os telespectadores da emissora. Vamos começar pelo assunto talvez mais palpitante dessas eleições, ou a maior preocupação da Justiça Eleitoral e também das campanhas, da mídia, que são as fake news. As notícias falsas, elas não são novidade, mas ganharam uma importância muito grande por conta das redes sociais. Né? Esse negócio de mentira, parte a parte de candidatos, é uma coisa que se repete. Como que a Justiça Eleitoral está trabalhando para atuar, inibindo as notícias falsas? O que a gente pode esperar dessa eleição em relação a isso? O ministro Luiz Fux, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, cujo mandato se encerrará agora em agosto, antes das eleições, ele desde quando assumiu no início desse ano a presidência do TSE, ele já manifestou enorme preocupação com esse problema e desde então vem agindo positivamente para prevenir as suas mais graves consequências. Então o TSE tem dialogado com partidos, candidatos. Parece ter uma comissão criada nacionalmente para isso, não é? E dialogando inclusive com outros importantes atores sociais, sobretudo a imprensa, né? Para que no caso dos partidos, candidatos, evitem usar de notícias falsas, né, as fake news, nas suas campanhas, mas caso sejam utilizadas, a imprensa, seja a televisão, o rádio, os jornais, revistas, etc., terão o importante papel de mostrar aos eleitores o que é conteúdo verdadeiro, o que é mentira, para o eleitor poder votar conscientemente e com as informações corretas. Agora, é possível inibir, o senhor está dizendo que existe um limite aí para inibir a fake news? A Justiça pode agir e impedir, ou existe um risco de censura nisso? O que é notícia falsa, não é? É um terreno muito pegajoso, difícil da gente transitar por ele, sob risco de censurar a divulgação de mensagens, de notícias sob a suspeita de falsidade. Então, a regra comum do Supremo Tribunal Federal em relação à liberdade de expressão, ela vale também para a política. O que pode ocorrer é apenas mandar tirar conteúdo manifestamente ofensivo. Sim. Então, tem uma ação concreta que divulgar uma propaganda que contém uma ofensa grave, uma palavra de baixo calão, né? Uma imputação, uma acusação notoriamente falsa, né? Dizer, por exemplo, que um candidato que é notoriamente religioso, insinuar que ele é ateu, né? Esse candidato, ele é até pastor, ele é atuante da Igreja Católica, ministro da Eucaristia, e alguém inventa, esse sujeito não acredita em Deus. Desembargador, tem uma pergunta ali de uma usuária do Facebook. Ela está dizendo, Gisele Ferreira dos Santos, está ali na tela. Algumas empresas foram criadas para fiscalizar a divulgação de fake news. Elas serão fiscalizadas por quem? Quem vigia os vigilantes? Quer dizer, está aí no encontro do que o senhor está dizendo, citando especificamente um tipo de mercado que a gente sabe que está atuando aí para as campanhas. Essas empresas têm como ser alcançadas? É isso que isso aí em nível internacional ocorre. Nós temos grandes jornais brasileiros, inclusive a Folha de São Paulo, a famosa agência Lupa, né? São empresas criadas exatamente para fazer essa filtragem, olhar com lupa o que é verdade e o que é mentira. A imprensa nacional, vários dos veículos, eu sei do Estadão de São Paulo, a Folha, etc., já tem canais abertos para seus leitores ou qualquer interessado
checarem diante dos responsáveis daqueles órgãos se uma notícia é verdadeira ou não. Essas entidades, além dessas entidades, nós temos os próprios provedores, como empresas como o Facebook ou Google, que têm visitado todos os TREs, já estiveram inclusive conosco aqui em Minas, né? Até porque em eleições passadas, inclusive fora do Brasil, eles enfrentaram aí diversas acusações. Eles estão tentando questionamentos graves. Eles estão proteger desses questionamentos. Minorar esse problema, inclusive ensinando como se faz se um juiz tiver uma determinação a fazer para remover um conteúdo notoriamente falso, né? Quais os requisitos que a determinação do juiz terá de ter para eles removerem com a maior rapidez possível. Agora, só para a gente encerrar essa questão do avançar, né, nos assuntos, mas o eleitor, o que o senhor diria para o eleitor? Olha, como você pode se imunizar contra a fake news? É uma questão muito simples. Não acreditar naquilo que não parece verdadeiro, né? Só acreditar naquilo que você realmente, ao primeiro olhar, verificar que é uma verdade. Se tiver uma mínima suspeita de que esteja diante de uma notícia falsa, não acredite. Na dúvida, duvide mesmo. Desembargador, nós temos ali duas perguntas sobre um assunto que foi, inclusive, bastante noticiado aí recentemente, porque o STF tomou uma decisão sobre a questão da urna eletrônica não poder ser... ter voto impresso. Então, tem duas perguntas aí relacionadas a isso. Como funciona o sistema da urna eletrônica, quais as garantias dela não ser adulterada durante a programação ou manipulação de dados, né? Essa é a pergunta do Eduardo Marzana. Ele também pergunta quem são as empresas que fiscalizam esses equipamentos e como fazem isso. O casamento da Justiça Eleitoral com a informática, que já dura mais de 2 décadas, é um casamento de sucesso, muito bem sucedido. E essa questão, desde o início da utilização das urnas eletrônicas, o Tribunal Superior Eleitoral tem parceria com diversas entidades, inclusive universidades de ponta, como a Unicamp, para fazer checagens periódicas. Fazem editais convocando hackers para tentar violar o sistema da urna. Sério? Fazem editais? Fazem. Isso é interessante, é uma novidade para mim. Eu acho que para quem está em casa também, não é? Isso tem, desculpe interromper o senhor, mas isso tem que periodicidade? Com que periodicidade? Anualmente, todo ano eles fazem. Fora do período eleitoral, é claro, né? Porque no ano eleitoral as urnas vão ter que estar disponibilizadas para funcionar na votação. Fora isso, dentro do processo de votação, nós temos a votação paralela, sorteamos sessões eleitorais aleatoriamente, isso é uma novidade nessa eleição, e aquilo ali vai ser fiscalizado em loco. Tem também a votação paralela fora das sessões eleitorais. A gente simula uma eleição no mesmo dia da eleição para partidos, candidatos, eleitores verificar que não houve fraude. Isso aí, infelizmente, eu devo dizer, é uma fake news contra a Justiça Eleitoral levantar suspeitas sobre a urna eletrônica. Eu digo aos telespectadores, a urna eletrônica é um equipamento eletrônico de recepção e armazenamento de dados da eleição, de votos. Ela não é ligada à internet, ninguém do mundo exterior entra na urna eletrônica. E eu digo mais, né, com todo respeito a quem pensa o contrário, vocês já notaram que depois que a urna eletrônica foi implantada, velhos coronéis e caciques no Brasil passaram a perder eleições em seus redutos? Agora, nós tivemos um comportamento desse de questionar a lisura da urna eletrônica no final das eleições de 2014, do candidato que perdeu as eleições, o senador Aécio Neves. Isso agrava? Foi por isso que chegou ao Supremo essa discussão e chegou a ser votado no Congresso o voto impresso? Não, eu não lembro de um questionamento oficial de impugnar o resultado das eleições perante o TSE. Houve muita conversa, porque até um certo horário... houve declarações. Ele estava bem à frente no finalzinho, mas isso aí é circunstância da apuração. Nós temos uma apuração mais eficaz na região sudeste, onde estão os maiores colégios eleitorais,
e um processo eleitoral mais lento em outras regiões, inclusive por causa de fuso horário, né? Na eleição tem horário de verão, estados menores têm 1 ou 2 horas de diferença do horário. Então a questão da virada é que o resultado foi muito apertado. Agora, a decisão do Supremo Tribunal Federal de não acolher a constitucionalidade da norma que obrigou a impressão do voto, ela tem o outro lado da moeda, porque você emitir um impresso daquele voto pode fazer com que o eleitor ali na porta, na saída da sessão, seja coagido por um chefe político, por um traficante até, que comanda o voto dele, né? Aí o sigilo do voto, período histórico no país. O sigilo do voto estaria, que é outro princípio constitucional, estaria sob maior risco ainda com essa adoção do voto impresso. Desembargador, nós temos outra pergunta agora também sobre uma questão importante que é polêmica nessas eleições. Como é que eu sei que um partido está cumprindo suas obrigações com cotas, como, por exemplo, a de mulheres candidatas? Né? É a Laís Menini que mandou a pergunta. Nós temos na pauta aí a questão das fraudes em relação a candidaturas femininas para atender demandas, então, que está também indo ao encontro dessa discussão aí das cotas, do cumprimento dos 30% das cotas. Bem, as convenções partidárias, elas são realizadas no período de 20 de julho a 5 de agosto. Então, cada partido ou coligação, nas eleições de deputados, isso só vale para as eleições proporcionais, né? Deputado estadual e deputado federal. Eles têm que observar um mínimo de 70% e um máximo de 30% distribuído entre os sexos. Na verdade, uma medida que veio em 1997 com a nova lei das eleições para incentivar as candidaturas femininas. Até o dia 15 de agosto, 19 horas, partidos e coligações têm esse prazo para requerer o registro das candidaturas. O próprio Tribunal Superior Eleitoral, os próprios tribunais regionais eleitorais que vão deferir o registro dessas candidaturas de deputados, verificará se esse número foi observado. Não havendo essa observância da proporção, né, que a lei exige, o procedimento de registro ele é baixado em diligência. Os partidos ou coligações vão ter que ajustar as candidaturas, né, promovendo cortes ou ajustes ali para equilibrar. Agora, na prática, o que é mais difícil ainda é uma crítica que eu faço, embora eu entenda muito louvável esse esforço aí do legislador, é que o Brasil tem essa mania de querer mudar questões culturais através de lei, achar que lei resolve tudo, né? Mas não muda. Então, infelizmente... Agora existe um clamor, não é? A gente sabe que existe um clamor aí, uma clamor tendência, de quem? Um clamor de parte da sociedade em relação à participação feminina na política, nos espaços, de poder. O senhor não acha que isso, apesar da lei estar correndo... Eu fui juiz eleitoral nos Rincões. Alguma coisa tem que ser feita? Eu fui juiz eleitoral nos Rincões e cidades pequenas. Esse discurso do clamor, eu sei que tem um trabalho brilhante e elogiável, não estou fazendo nenhuma crítica, inclusive de entidades ligadas aos movimentos de emancipação feminina, né? Essa questão, sobretudo na parte da violência doméstica, ela se fortaleceu muito com a Lei Maria da Penha, mas nesse terreno da política eu não vejo, não, muito pelo contrário. A mulher precisa ficar desobrigada, desembargador, para poder fazer política que nem os homens. Exatamente. Tem espaço lá, o senhor não acha, não? Não, eu estou constatando uma realidade, né? Nós temos aí isso sendo questionado nos tribunais eleitorais, nas eleições municipais passadas, em várias cidades apresentaram candidatas laranjas, né? Pois é, mas isso é fraude. A fraude precisa ser enfrentada. A Justiça Eleitoral vai trabalhar como para enfrentar a fraude? A Justiça Eleitoral tem trabalhado muito antes das eleições, veiculando informações. A própria lei determina o espaço que a mulher deva ter, as candidaturas femininas no horário eleitoral, o percentual de 30% também do fundo que financia a campanha eleitoral destinado às mulheres.
Agora, o que tem sido feito depois do resultado das eleições, verificando-se aquele percentual de candidatas que não tiveram votos, né? 0 votos. Então, em cima disso aí, pedir a eleição. Agora, vai explicar para o eleitor comum. Nós anulamos a eleição de vereadores porque a dona Maria, a dona Francisca tiveram 0 votos. Então, nós vamos ter que fazer uma nova eleição por isso, né? O eleitor vai ficar perplexo, é uma questão muito delicada. Mas então ele não tem como, só depois é que ele vai ter como, enfim, o parâmetro isso, que é a pergunta do telespectador. O parâmetro que ele se tem para constatar uma possível fraude é o candidato que teve 0 votos, né? Isso tem candidato do sexo masculino que também tem 0 votos. Tem candidato que é funcionário público, se candidata às vezes a vereador para tirar férias, né? E nem ele vai votar. Mas na prática o quê? A pessoa entra lá no TSE e consulta. Tem o nome dos candidatos das mulheres, sim. E é possível a pessoa chegar e olhar quantos votos Não, teve. Mas isso aí a Justiça Eleitoral não defere o registro se não tiver o percentual. O problema surge depois, que percentual, observado numericamente o percentual, porque a Justiça Eleitoral não vai deixar a chapa ser registrada se não tiver o percentual. Nominalmente vai ter. Agora, depois da eleição, é verificar pelo resultado quantas daquelas candidatas não fizeram campanha, ou seja, tiveram 0 votos, 1 voto, né? E presumir a partir daí que isso é fraude. Olha que problema delicado. Desembargador, tem outra pergunta agora do Vinícius Vieira. Quais são os limites estabelecidos pela legislação eleitoral em relação à publicidade paga nas redes sociais? Não pode ter publicidade paga nas redes sociais. Durante a campanha, eleitoral. Depois do dia 15 de agosto. Nem durante, nem antes, né? A campanha eleitoral na internet, ela só pode começar dia 16 de agosto. A única modalidade paga que se admite, que a novidade para essa eleição, que a lei previu, é você pagar uma empresa para fazer o impulsionamento, né? Aquela história de direcionar a propaganda nas redes sociais. Sobre isso, no perfil. Esse camarada aqui, pelo Facebook dele, eu vejo que ele é um sujeito muito ligado a meio ambiente. Aí as propagandas do Partido Verde, se o Partido Verde contratou uma empresa, já vai direcionar a propaganda do Partido Verde para aquele eleitor com esse perfil. Quer dizer, né? Isso a legislação está, a partir dessa eleição, está prevendo que pode fazer. Pode pagar pelo impulsionar. Para fazer propaganda pela internet, não. Não pode haver propaganda paga. Isso aí o impulsionamento é aquilo que a gente identifica que está direcionando determinadas informações. São algoritmos, isso é um negócio muito técnico, os algoritmos que vão mexer ali. Que é mais ou menos aquela história de você estar interessado em comprar um berço de um bebê. Isso. Aí aqui começa a aparecer berço de bebê na sua tela. Um berço de bebê, daí a 2 minutos começa a chover torpedo ali, né? Falando de berço de bebê. Nós temos uma pergunta sobre funcionário público. Quais condutas são vedadas aos servidores públicos em seu horário e local de trabalho nesse período? Veio aí do Corpo de Efetivos aqui da Assembleia. O servidor público, se ele for candidato, né, ele tem que se afastar, o servidor público comum, pelo menos 3 meses antes da eleição, né? Se a eleição é no 1º domingo de outubro, dia 7 de outubro, ele terá que ter se afastado a partir de, agosto, setembro, de 7 de julho. Ele não pode nem aparecer na repartição, no local de trabalho dele. Agora, se for secretário de Estado, secretário de município, funcionários mais graúdos, esse afastamento é 6 meses antes da eleição. Isso é previsto na lei das inelegibilidades. Agora, o outro sentido que eu posso ver dessa pergunta é o servidor público e os agentes públicos em geral, eles não podem usar da máquina pública para beneficiar a si próprio, no caso de ser um candidato à reeleição, né? Ou um terceiro por ele apoiado, né? Então, nenhuma ação pode ser direcionada a apoiar candidatos. Por exemplo, fazer reuniões no local de trabalho, né? E reunir todos os servidores e dizer, olha, se eu ganhar, eu vou dar aumento para todo mundo, né? Eu vou dar aumento para todo mundo. Esse tipo de conduta... Nem pensar, né? Nem pensar.
Como é que a Justiça Eleitoral vai lidar com as candidaturas ameaçadas de impedimento? Nós temos ali na tela a Ana Catarina Cizílio, está perguntando objetivamente se o Lula vai poder concorrer. Isso vem ao encontro dessa discussão aqui. O TSE vai dar a resposta no momento oportuno, né? A competência para deferir registro de candidatos a presidente e vice-presidente da República é do Tribunal Superior Eleitoral. E, evidentemente, vai apreciar a questão. O problema é o seguinte, nós não estou falando da situação se vai deferir ou não a candidatura de A ou B, mas eu estou falando que nós temos uma lei que foi aprovada em 2010, é uma lei complementar à Constituição Federal, que ela foi chamada de lei Ficha Limpa, né? Ela foi sancionada, inclusive, no mandato do presidente Lula, mas não foi ele que tomou a iniciativa, resultou de assinaturas, né, de cidadãos, popular, e o Congresso, né, aprovou. A lei complementar é a lei mais elevada depois da Constituição, ela está acima da lei ordinária. E essa lei complementar da Ficha Limpa, ela diz textualmente que o candidato que tiver sido condenado em determinados crimes, inclusive crimes contra a administração pública, por órgão colegiado do Poder Judiciário, que não é necessariamente a segunda instância, né? Por exemplo, se um candidato é réu, ele não tem foro privilegiado, ele foi condenado pelo juiz da primeira instância, que julga sozinho, ele só vai ficar inelegível se o tribunal, que já é um órgão colegiado, confirmar aquela condenação. Aí, a partir da decisão do tribunal, ele fica inelegível, porque é colegiado. Mas quem tem foro privilegiado, os réus do mensalão, por exemplo, foram julgados no Supremo. A decisão do Supremo, primeira, né, e única instância, já é uma decisão colegiada, ele está inelegível. Sim, já está nessa categoria. Mas nessa segunda-feira, o Movimento Brasil Livre, aquele movimento de rua que surgiu há alguns anos, entrou com um pedido na Justiça para que para que seja impedido, que Lula seja impedido de ter o registro. Antecipadamente, a Justiça Eleitoral toma essa decisão. Isso é possível? Isso com base no argumento da lei da Ficha Limpa. Isso é possível? Quer dizer, antecipar, ou tem que ser provocado, tem que ser usado, aplicada a lei? Como é que funciona? Eu não sou juiz do TSE para adivinhar e nem tem bola de cristal, né, para antever o que eles vão decidir. Mas, em princípio, eu acredito que isso aí é uma certa precipitação. Eu já mencionei aqui... Antes do registro, exatamente, isso não é o prazo para o pedido de registro é 15 de agosto, né? Então, a partir dali, a Justiça Eleitoral publica um edital com a relação dos nomes de todos os candidatos cujos registros foram pedidos. Então, a partir daí tem 5 dias para se oferecer impugnação. Outros candidatos, partidos, coligações ou Ministério Público podem impugnar. Agora, não há sequer ainda a convenção, né? Eu acho que poderia até, no momento em que não estou falando do caso específico do candidato Lula, mas se alguém tem motivo para impugnar alguém, pelo menos esperar a convenção, que vai se realizar entre 20 de julho a 5 de agosto. O partido escolheu fulano na convenção. Aí já tem Mas primeiro o ato de impugnação depende do registro, não? De candidatura, né? Mas vamos aguardar o que o TSE vai decidir. Realmente, pelo ritual, é só depois de 15 de agosto. O Luiz Fonte Boa pergunta se o senador Aécio Neves pode concorrer nestas eleições, mesmo agora que se tornou réu no Supremo Tribunal Federal por corrupção e tentativa de obstrução de justiça. Eu não conheço os autos do processo, né, envolvendo o senador, mas até onde eu saiba, ele, como está bem claro aí na pergunta, ele está apenas denunciado, nem sequer condenado numa primeira instância. Parece que os processos dele, inclusive, deixaram de ter a competência do foro privilegiado e voltaram para Minas Gerais, vão ser julgados por um juiz de primeiro grau. Veja, então, tem que esperar ele ser condenado pelo juiz de primeiro grau. Se ele for condenado, eventualmente ele ainda vai recorrer, vai para o Tribunal de Justiça, só a partir da decisão do Tribunal de Justiça, que eventualmente
mantém essa condenação dele, é que ele estaria inelegível. Nós temos uma situação assim, que tem aparecido nas pesquisas, um indicativo, que há, quando aparece a figura do Lula, não aparece, não é testada na pesquisa, sobe muito o número de percentual de votos brancos, nulos, enfim, as pessoas que não querem responder, esse somatório aí é muito alto acima daquilo que normalmente a gente vê nos resultados das eleições mais recentes. Como é que o senhor avalia aí a possibilidade de nós termos, caso o registro da candidatura ocorra e essa candidatura vá, enfim, caminhe mais um tempo, a gente ter, primeiro, a presença do Lula na urna, segundo, um clima de incerteza que pode gerar um aumento dessas abstenções, brancos e nulos? A pesquisa que a gente discute, entre aspas, é a pesquisa que vai ser feita domingo, dia 12 de outubro. Apresentem-se os candidatos, né? Nós vamos ver quais são elegíveis e a Justiça Eleitoral, o TSE e os TRS, vão proclamar os resultados e futuramente diplomar os eleitos. Essas especulações aí eu deixo por conta dos institutos de pesquisa e da imprensa, né? O que preocupa o TRE e o TSE também é incentivar as pessoas a votarem. Isso é que é importante, né? Seja candidato fulano, beltrano, esteja concorrendo ou não, não deixe de votar. O Platão já dizia que, o grande filósofo grego, que quando as pessoas de bem se omitem, seja não candidatando, seja não votando, esse espaço é ocupado pelas pessoas do mal, né? Achar, eu não voto porque ninguém presta, não vou nem lá votar. Ele acha que está fazendo bem, não. Ele está também, um não voto é também uma manifestação política. Ele abre espaço para alguém votar no lugar dele e eleger alguém que ele não queira, né? E depois falar, puxa vida, que absurdo, esse fulano foi eleito, né? Aí já será tarde demais. Desembargador, tem uma pergunta ali na tela, a gente volta lá na questão das redes sociais, porque é uma questão interessante. É o Sandro Abreu, pergunta se um militante decidir fazer uma gravação em que declara o voto em um político, se ele poderá patrocinar essa postagem. É possível? Patrocinar? O que é patrocinar? Assim, pagar para que ela seja... Pagar não existe propaganda paga. O que pode, ele na rede social dele, como qualquer cidadão, dentro da liberdade de expressão, dizer que voto em fulano por isso, mais aquilo, declarar apoio e até dizer as virtudes dessa pessoa, né? E incentivar parentes e amigos que também votem, pensem bem e escolham e tal. Mas patrocinar, se envolver em alguma forma de pagamento a terceiros, quem pode fazer o impulsionamento é só candidato, partido e coligação pela lei. Impulsionar a propaganda, né? Não outras entidades. Esse ano a gente tem uma novidade no voto em trânsito, não é isso? Ficou mais fácil. Não, o voto em trânsito ele não é novidade. Não, o voto em trânsito não, mas a forma foi ampliado, né? Antigamente só podia haver o voto em trânsito em capitais e cidades com mais de 200 mil eleitores. Agora nós podemos ter o voto em trânsito nas capitais e cidades com mais de 100 mil eleitores, né? Quer dizer, aumentou um pouco o universo. Na questão do voto em trânsito, se a pessoa estiver fora do seu município, mas no mesmo estado, é a grande novidade dessa eleição, ele poderá votar em todos os candidatos, desde presidente até deputado estadual. Mas se ele estiver em outro estado da federação, ele só vai poder votar para presidente. Agora, a grande novidade mesmo, que a lei criou agora para essas eleições, o TSE já regulamentou, é a figura da transferência temporária de eleitores, que entrou em vigor na data de hoje, 17 de julho, e pode ser feita até 23 de agosto. O eleitor, ele faz uma transferência temporária da inscrição dele, ele pode votar em outra sessão eleitoral, né?
se ele estiver em trânsito no território nacional, ele já sabe de antemão que no dia da eleição ele vai estar em Manaus, ou ele vai estar no mesmo estado, em Governador Valadares, ele pode requerer isso. Os presos provisórios, ou seja, aqueles presos que não têm ainda condenação definitiva, né, e que ainda não perderam os direitos políticos, ou os adolescentes já acima de 16 anos, não, que estão também internados, né? Os membros das Forças Armadas, Polícia Federal, policiais civis, militares, bombeiros, etc., que estejam a serviço da corporação para as eleições e já sabe onde ele vai estar no dia, fora do local onde ele vota, às vezes dentro da mesma cidade. Como é que ele faz isso, assim, e também a pessoa que tiver uma incapacitação, dificuldade de locomoção, até às vezes superveniente. É só procurar a Justiça Eleitoral, ele faz essa transferência temporária, formaliza, ele vai poder votar. Mas tem um prazo aí, limite. É, né? De 17 de julho a 23 de agosto. 23 de agosto. Aí ele já tem que saber onde ele vai estar no dia da eleição. E a gente pega carona ali no Valmik Júnior, ó. Ele está dizendo, olá, se eu não tiver o meu título de eleitor, eu posso votar só com minha identidade ou CPF? O eleitor comum poderá votar só com CPF, não, tem que ser um documento público com foto. Documento de identidade, carteira de trabalho, passaporte. Né? Aquilo que tem a mãe, o pai, tudo lá descrito. Aqueles dados, né? a fotografia. Para votar. Agora, para requerer o voto em trânsito ou a justificativa, ele terá de ter o título. Como é que ele vai saber os dados dele, né, que são pedidos para esse ato? Número do título, né, sessão, zona eleitoral, sessão em que vota. Aí ele não vai poder formalizar. Quando você está com a carteira de identidade, você vota na sua sua sessão certinha, não tem problema você estar sem o título. Aliás, estando com o título, a pergunta é muito boa, vou aproveitar o gancho. Já há alguns anos a lei exige, mesmo tendo título, tem que ter um documento com foto também no momento de votar. Pode votar na sessão onde eu sou eleitor, eu posso até não estar com título, mas meu nome está lá na folha de votação, eu apresento o documento com foto, eu voto. Eu posso ter o título, meu nome está lá na folha de votação, mas se eu não levar um documento de identidade com foto, eu não voto. Desembargador, nós estamos caminhando aqui para o encerramento e eu queria que o senhor deixasse um recado para o eleitor. Nós sabemos que esse é um ano difícil, uma eleição complicada, um ano delicado para o país. Nós vivemos uma crise política muito extensa, nós vivemos sob uma incerteza, não só para as campanhas e os candidatos, mas uma incerteza da população em relação aos rumos do país. O que o senhor diria, que recado o senhor deixa para esse eleitor num momento delicado como esse eleitor que está um pouco afastado e descrente das urnas e dos rumos do país? Essa generalização de que todo político não presta, como qualquer generalização, ela é absurda, né? Eu acho que no universo de tantos candidatos a tantos cargos aí, existem pessoas de bem realmente. É só olhar com cuidado, deixar de lado paixões, ódios e olhar bem. E o que é esse olhar bem? É conhecer o perfil daquele candidato, é acompanhar a sua propaganda, as suas propostas, os seus programas, o partido a que ele pertence, né? E a gente vai acabar achando aquele que melhor se afina com as nossas expectativas. Eu sempre votei. E muitas vezes eu voto nessas eleições agora, por exemplo, em candidato a deputado federal, estadual, que às vezes nem foram eleitos, mas votei conscientemente, né? E achar também que votar bem é votar no candidato que ganhou, né? Se deixar guiar por pesquisas, esse cara está na frente, eu vou votar nele para não perder meu voto. Isso é uma conduta errada, né? Vamos votar naquele candidato que, no nosso foro íntimo, depois de examinar propostas, perfis das pessoas, né? Às vezes se aconselhar com pessoas mais experientes, né? O seu vizinho, o padre, o advogado, uma pessoa de confiança, né? O líder comunitário, e buscar conhecer melhor aquele que realmente ali dentro do seu coração, do seu íntimo, você sentir, é esse cara que eu gostei, né? E sim, aí sim votar nele.
Muitíssimo obrigada, desembargador, pela presença aqui no Mundo Político. Eu que agradeço e o programa espero que tenha sido bastante esclarecedor e para mim foi uma alegria muito grande estar com vocês. Eu conversei com o corregedor eleitoral do TRE Minas, desembargador Rogério Medeiros. Nós falamos sobre regras eleitorais e desafios da justiça neste ano. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.